Então, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 15 e entraremos no capítulo 3 até o verso 13. Acompanhe comigo, o texto diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair no sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Amém? Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Pai, louvado seja o teu nome, por este momento, por este tempo tão precioso aqui, que estamos entre irmãos. Obrigado, Senhor, pela liberdade de podermos abrir a tua palavra, ler, e aqui buscarmos do Senhor, somente do Senhor, uma ministração sobre as nossas vidas. Todos nós aqui, Pai, precisamos ouvir a tua voz. Por isso, o Espírito Santo de Deus vem com liberdade sobre cada um dos nossos corações, a fim de realizar uma obra que é somente tua. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
Eu não sei se você gosta muito de história. Eu, quando era mais novo, que eu estudava, eu não gostava de história. Na verdade, eu tinha muita dificuldade. Tanto é que eu me enveredei pelo caminho de exatas, né? Porque eu lia história e não encontrava sentido, achava cansativo, não via valor em conhecer os fatos do passado. Hoje é interessante, hoje quando minha filha vai ter uma prova de história, ela prefere que o pai ensine do que a mãe, né? E olha que a mãe é da área da educação, viu? Mas ela prefere que o pai ensine, porque eu aprendi a gostar de história. Eu aprendi a gostar de história quando eu entendi que a história fala muito para os nossos dias hoje. Eu entendi que há uma conexão muito real entre aquilo que aconteceu lá atrás e aquilo que acontece hoje, que nós podemos aprender muito com isso. Às vezes, o melhor caminho para você entender o cenário atual é você olhar um pouco para trás e ver como a história se desenvolveu até esse momento, para você então entender, é verdade, por isso que o mundo está assim. Todos nós olhamos para o mundo hoje e é comum, todo mundo vai dizer assim, o mundo hoje está muito complicado. Vivemos uma grande complexidade no mundo hoje, as pessoas, abandonaram Deus, a sociedade tem buscado, um estilo de vida a partir de um pensamento puramente humano. A gente já viveu a modernidade, a pós-modernidade, e hoje nós vivemos aquilo que se chama, ou que se pode chamar, uma era pós-cristã, né? É o pós do pós-moderno, é agora o mundo sem Deus. A modernidade lança uma semente, a pós-modernidade cultiva a semente, e a era pós-Deus surge, então, como resposta a esse cenário todo. Lá no final do século XIX, o homem começou a fazer alguns questionamentos que antes ele não tinha a prática de fazer. Principalmente no campo do pensamento, que é o campo da filosofia, e também até no campo da teologia, os homens começaram a questionar a existência do próprio Deus. Ali nasce aquilo que nós hoje falamos, talvez você escute hoje muitos pastores e pregadores falando assim, mas o pensamento liberal está acabando com o mundo, o pensamento liberal é destrutivo para o mundo. Pronto, é exatamente nessa época ali, no século XIX, que as sementes do pensamento liberal foram plantadas. E por quê? Tem uma coisa que eu também aprendi, que é o seguinte, o pensamento humano, dentro daquilo que possa ser no aspecto da filosofia ou da teologia, sempre vai estar conectado a eventos históricos. O evento histórico, ele tem muito o poder de moldar o pensamento. Veja, nós estamos vivendo um tempo hoje de guerra, de uma revolução que a gente diz, digital, da inteligência artificial. Tudo isso que acontece no mundo influencia a minha e a sua forma de pensar. Mesmo que você diga assim, não, eu tenho meu pensamento muito bem firmado, acredite. O mundo que nós vivemos, ele influencia sim. Ele levanta questionamentos, ele nos apresenta novas realidades, e essas novas realidades geram sobre nós reflexões sobre a vida e sobre os elementos essenciais da vida. Não foi à toa que lá no século XIX, o pensamento da humanidade ou da sociedade, claro, a partir dos seus líderes e pensadores, começou a buscar uma ideia diferente da realidade de Deus ou não. Tem dois fatos que foram, predominantes para que isso acontecesse no século XIX. O primeiro deles foi a Revolução Industrial. Já pensou o pastor chegar aqui e vir com esse negócio de história para você? Mas sabe por que a Revolução Industrial foi importante? Porque ela mexeu com o comportamento das pessoas. O homem, ele vivia no campo. O homem, ele tinha mais tempo com sua família. O homem, ele tinha uma rotina mais saudável.
Ele não era tão preso ao dinheiro, a um sistema capitalista. O estilo de vida familiar era antes da Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial vem e surgem aquelas grandes indústrias, e o emprego agora é na cidade, e a oportunidade de ganhar dinheiro e ficar rico é na cidade, o que é que aconteceu? Os homens que viviam com suas famílias afastados, porque antigamente as pessoas não moravam mais na cidade não, era diferente do que é hoje. Antigamente a vida era muito mais rural, porque a atividade da vida era rural. E aí na rural a gente conhece, as pessoas dormiam no horário bom, acordavam, se alimentavam bem, conversavam, tinha tempo com o filho, era outro estilo de vida. A Revolução Industrial gera uma transformação social gigante e há um grande êxodo das pessoas do campo para a cidade. Esse homem que passava mais tempo em casa, ele agora passa a trabalhar 12 horas por dia numa indústria. Ele lidava com o campo. O campo era normalmente perto da casa dele. Ele agora se desloca mais para ir para uma indústria. Chega em casa morto de cansado, porque o trabalho era pesado. Ele não tem mais tempo com sua família. Ele não se relaciona mais com seus filhos. O sistema e o pensamento, do dinheiro, do ganhar dinheiro, do ficar rico, isso toma o coração desse homem que era acostumado a uma vida mais simples. Então, eu estou trazendo esse evento histórico para você entender, porque ele mudou muito a vida da sociedade e o comportamento da vida familiar. Mas teve outro evento, que assim como a Revolução Industrial, não mexe no comportamento, mas ele mexe no pensamento da sociedade, que é o surgimento da teoria da evolução lá, do Charles Darwin. Que é o cara que se levanta e diz assim: eu tenho uma coisa para dizer que eu descobri. Esse mundo nunca foi criado por Deus. Ali, por volta de meados do século XIX, ele lança aquele livro, A Origem das Espécies. E a partir desse pensamento, ele lança sobre o mundo uma descrença total na existência de Deus. E desse Deus ser o criador de todas as coisas, para mostrar que o mundo vem de uma evolução natural, a partir de uma existência já pré-definida. Para pensar como esse século foi complicado. Um evento histórico associado a uma mudança de sistema humano econômico, que vai mexer no dia a dia da família, nos relacionamentos da família, na visão que cada um tinha sobre família, mas ao mesmo tempo também um evento intelectual, científico, que vai trazer em questionamento um dos maiores pilares da fé cristã. É nesse século, bombardeado por esses dois contextos, que o pensamento humano agora começa a dizer assim: rapaz, eu acho que não existe um Deus não. Eu acho que nós somos donos da nossa vida e cada um tem que fazer conforme aquilo que acredita. Se não existe um Deus, todos os dogmas que pertencem a esse Deus são lançados fora. O que é certo, o que é errado, o que é padrão, o que é modelo, tudo isso é deixado de lado quando você deixa Deus de lado. Bom, é nesse momento então que o mundo abraça esse pensamento e essa teoria. E você vai dizer assim: mas André, isso faz 150 anos. Eu quero dizer para você que em termos de cultura e comportamento e pensamento humano... Som, voltou aqui. Eu quero dizer para você que em termos de cultura, comportamento e pensamento humano, 150 anos não é nada, tá certo? Não é nada em termos de evento histórico. Nós estamos vivendo... Som. Nós estamos vivendo exatamente o resultado de todo esse processo.
de todo esse processo. E o que é mais impactante a partir disso é exatamente colocar em questão a existência de Deus e o aspecto criacional desse Deus sobre todo o universo. Talvez você possa pensar assim, não, mas eu acho que isso não impacta tanto a fé das pessoas. Ninguém fala muito sobre isso, né? As pessoas dizem, eu creio que Deus criou o mundo. Tem gente que vai dizer, não, eu creio na teoria da evolução. Tem gente que hoje até tenta conciliar, né, as duas visões e mostra que a evolução apresentada pela ciência se aplica aos 6 dias de Deus. Mas eu quero refletir um pouco com você hoje, que entender Deus como Criador impacta a nossa vida por completo, se nós somos povo de Deus. O Evangelho não tem a ver somente com o sacrifício de Cristo na cruz. O Evangelho não se resume apenas a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também está conectado ao Evangelho a crença do primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Até porque Cristo faz parte da criação, conforme o Evangelho de João. Se você não acredita ou tem algum nível de insegurança diante do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, você vai ter dificuldade com todo o resto da Bíblia. Quando a gente crê naquele primeiro versículo, a gente então está pronto para crer também em toda a narrativa. Mas questionar Deus como Criador traz impactos que talvez você nem imagine, e eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha a narrativa da criação e lemos uma parte dela aqui, a gente vai entender que existe algo que Deus fez antes da queda do homem, antes da queda ali do pecado, e existe um mundo que se desenvolve a partir dessa queda. Deus cria todo o universo a partir da sua palavra. Ele estabelece como as coisas são e o que são, né? Lá no verso 3 vai dizer assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. As coisas passaram a existir a partir da vontade e palavra de Deus, e já são determinadas por Deus o que são e para que servem. Veja, só para lhe trazer algumas reflexões imediatas diante disso, nós estamos vivendo num mundo hoje em que as pessoas querem dizer o que são. Que as pessoas querem dizer o que determinada coisa pode ser. Quando nós entendemos que Deus é o Criador, nós cremos que as coisas já foram determinadas do que são e dos propósitos que tem por quem? Por Ele que criou. De maneira que eu não posso mudar isso. Veja, no texto que nós lemos, a gente vê ali, antes do pecado de Adão e Eva, antes da queda, Deus estabelecendo um plano perfeito na vida daquele casal, que seria refletido na humanidade. Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, né? Às vezes a gente passa tão rápido pelo texto, que parece que Deus criou eles no jardim. Não, o primeiro verso que nós lemos diz que Deus pega Adão, depois de criado, e coloca no jardim do Éden. Deus dá a ele um lugar. Deus estabelece ali sobre a vida dele aquilo que nós chamamos de mandato cultural. Deus dá a Adão, depois junto com Eva, a sua esposa, uma identidade de governo, de administração e de propósito sobre aquele lugar. Mas Deus também estabelece o que nós chamamos de mandato social, manifesto através do relacionamento da família e da sociedade. Por isso que ele olha para Adão e entrega a Eva também ali, para dar a eles a capacidade de viver coletivamente,
A relação que inicia a partir da família, mas se desenvolve para toda a sociedade. Por fim, Deus também estabelece sobre a vida deles um mandato espiritual, através da relação deles sobre o próprio Deus. Era importante para eles saber que havia limites estabelecidos na vida. Porque quando a gente entende que tem limite, a gente entende que há uma autoridade sobre nós. Por isso que Deus disse assim: estou botando vocês no jardim. Vocês vão administrar tudo isso aqui. Vocês vão crescer, vocês vão multiplicar. Mas tem uma coisa que vocês não podem fazer. Por que Deus coloca isso? Para Adão e Eva saber que existia uma autoridade maior sobre eles. Que existia alguém que estabeleceria os limites da vida deles. Não podia fazer o que queria. Não era uma vida sem limite. Era uma vida dentro daquilo que o próprio Deus havia determinado. Eu chamo a sua atenção ao olhar para a narrativa da criação e tentando entender um pouco mais desse contexto, que sobre tudo aquilo que Deus criou, há várias naturezas determinadas, há várias características determinadas. Eu quero falar de duas aqui. A primeira é aquilo que a gente poderia chamar de natureza normativa. Pastor, o que é isso? A natureza normativa da criação é entender que toda a criação foi estabelecida com um funcionamento determinado. Existem leis que fazem a natureza e o mundo funcionar. Não é preciso ser cientista para saber disso. A forma como a Terra gira, a distância dela para o Sol, a distância dela para a Lua, o funcionamento das marés, que vão até determinados limites ou não. O mundo todo é criado e claramente e visivelmente estabelecido a partir de uma série de normas e leis que ele deveria funcionar. Acreditar nisso e perceber claramente isso é, mais uma vez, validar a existência do Criador. Tem uma série que é muito legal, não sei quantos assistiram, é a Young Sheldon, né? Que é uma série de um menininho novo, mas é um super cientista assim, um menino que bota, sabe, doutores no bolso. E é interessante porque ele é um cientista, ele não acredita em Deus, mas a mãe dele é cristã, faz parte de uma igreja, e é sempre engraçado ver ele conversando com a mãe. E certa vez, eu acho que é na segunda temporada, uma família amiga da mãe perde uma filha de 16 anos. Aquilo faz a mãe dele desabar na fé. Ela para de ir para a igreja, ela para de ler a Bíblia. Tem uma cena interessante que antes de comer, ela sempre fazia uma oração. E ela manda todo mundo comer sem orar. Ele mesmo sendo um cientista, não acreditando em Deus, ele faz assim: mãe, a gente não vai orar? E ela disse: vai não. E aí ele fica preocupado com a mãe. Porque mesmo sendo ateu, ele sabia como a fé no Deus que a mãe cria era importante para ela. E aí tem um diálogo muito legal no terraço da mãe com ele. E ele senta com a mãe e pergunta o que está acontecendo, e ela abre o coração e diz que está com a fé assim bem. E aí ele começa a falar para a mãe sobre a criação. E ele diz assim: olha, quando a gente olha para a criação, é difícil não entender que há um Deus. A mãe ri no início e diz assim: peraí, meu filho, você é ateu e vai querer agora me falar de Deus? E aí ele começa a falar detalhes da criação, da distância perfeita das coisas, que estabelece clima, que estabelece como o mundo funciona, e na perfeição de todos esses elementos que não poderiam ser diferentes em milímetros. E aquele menino tão inteligente, cientista, ateu, olha para a mãe e diz assim: diante de toda essa perfeição, é muito difícil não admitir a existência de um Criador. A questão do design inteligente até, né, que a gente escuta muito a partir da ciência. E aí ali ele começa a falar para a mãe
a grandeza até a partir dos olhos científicos e ele retroalimenta, né? Ele alimenta o coração daquela mãe que volta-se novamente a confiar no seu Deus. Entender o caráter normativo da criação é entender que há leis dessa criação que se eu e você quebrar, irmão, a gente vai sofrer. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade foi criada assim. Pastor, eu não acredito não na lei da gravidade. Eu acredito, isso é conversa mole. Beleza, chegue num prédio de 10 andares e pule para ver se você vai voar ou quicar. Não vai. Porque essa é uma lei que existe. A lei da nossa capacidade de respirar e daquilo que nós precisamos. Ah, não, eu não acho isso não, eu acho que eu posso ser um peixe. Entre no mar, 10 metros de profundidade e sem respirador nem nada, para ver o que vai acontecer, vai morrer sem ar. Porque quando nós quebramos as leis normativas da criação de Deus, nós vamos sofrer consequências. O que a gente esquece é que se nós quebrarmos também leis espirituais de Deus, nós também sofremos consequências. A gente se ajusta rapidamente às leis naturais, porque a gente sabe, se quebrar vai sofrer. Mas olha, diante de tudo que Deus criou, o normativo de Deus se aplica muito mais do que as leis da ciência que a gente pode identificar. O Deus que disse como o mar tem que funcionar, como o ar, como os nossos pulmões iriam funcionar, também estabeleceu como deveria ser nossa ética, como deveria ser a nossa moral, como deveríamos funcionar em família e sociedade. Quebrar essas leis de Deus, sejam elas espirituais, morais, éticas, vai trazer consequências da mesma forma que a quebra de qualquer lei natural. E é isso que nós precisamos entender. Mas eu também queria falar de uma segunda natureza da criação de Deus, que é a natureza propositiva. Deus criou tudo com um propósito, mas entenda, um propósito estabelecido por Ele. Ele é o Criador. Ele determinou para que cada coisa existe. Hoje nós queremos assumir esse papel e esse lugar e queremos determinar sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós temos, o propósito. Mas deixa eu falar, nós não somos criadores, nós somos criaturas que precisam obedecer aquilo que o nosso Criador estabeleceu. Eu e você fomos criados com um propósito, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Sinto lhe dizer, você não foi criado para glorificar a si mesmo. Você não foi criado para buscar as coisas para você mesmo, para satisfazer o seu ego, para dar vazão aos seus prazeres. Não. Eu e você não fomos criados para isso. A palavra diz que a natureza da minha e da sua criação tem um propósito definido. Paulo vai falar isso lá em Efésios. Glorificar a Deus. E é interessante porque o mundo hoje, ele prega, sabe, o oposto disso. Ele tenta colocar no meu e no seu coração um anseio, um desejo por um lugar de destaque, por um lugar de estar acima, por um lugar de status, de poder. Como se essas coisas fossem as necessárias para encher o nosso coração. E pessoas que passam a vida toda buscando esse lugar, quando chegam lá, sabe o que descobrem? Que esses lugares são vazios em si mesmos. Vazios na capacidade de gerar identidade ou valor real sobre qualquer um. Mas é simples entender isso. Quando você pega algo e usa diferente daquilo que ele foi criado, vai dar errado. Se você pega uma coisa que foi criada para determinado propósito e usa ela para outra, uma hora vai dar errado. É um paliativo. Imagina você comprar um carro para morar dentro. Você pode morar dentro de um carro? Pode. Mas não vai ser legal.
Porque o carro não é feito para morar, o carro é para você entrar, ele lhe leva para um lugar e você de lá sai. Além de que, quando você pega algo e usa fora daquilo que é o propósito dele, normalmente, você vai submeter aquilo a situações e circunstâncias que não eram as essenciais para ele. A gente aprende uma disciplina, né, nessa área técnica chamada resistência dos materiais. E você aprende que cada material tem uma capacidade de suportar o esforço. E é com a visão disso que as coisas são fabricadas. Determinado material que é usado para fabricar, seja de um microchip eletrônico, até um grande carro ou a construção de uma casa, os materiais eles são condicionados a um propósito para o que eles existem. Se você muda isso, o que é que acontece? Esse material vai se danificar antes. A gente diz que você diminui a vida útil desse material. Você já leu lá o contrato que você tenta fazer da garantia da sua TV? Lá vai ter assim, garantia para tudo, menos para quê? Mau uso. Ou seja, ó, ela tem garantia para ela funcionar perfeitamente como uma TV. Como uma TV. Se botar em cima de 4 cadeiras e usar para tomar café, pelo amor de Deus. Né? Às vezes a gente está carregando a TV leva um estouro no chão. Bah, e para de funcionar. Aí a gente leva na garantia, o técnico pergunta, aconteceu alguma coisa? Não. Estava lá quietinha, rapaz, funcionando. E eu não sei por que parou de funcionar. E aí quando o cara olha, tem uma amassão assim, na quina dela, tudo rachado. E aí ele vai dizer para você, ó, aquilo que a gente detesta ouvir, né? Infelizmente a garantia não cobre. Isso aqui foi mau uso, né? Provavelmente essa TV caiu. A TV é fabricada para cair? Não. Ela é fabricada para ficar naquele lugar. Por quanto tempo? Dias antes da sua garantia acabar. É assim ou não é, né? Ela acaba a garantia, ela diz, agora eu posso quebrar. E 2 dias ela, pá, quebra. É fabricada assim, irmão. É tudo calculado. Para a economia girar. Então, existe uma natureza normativa e uma natureza propositiva de Deus. O que é que eu estou dizendo para você? Tudo que Deus criou, Ele criou para funcionar de uma forma. Ele criou para que vivesse e sobrevivesse dentro de um modelo e de um padrão. Mas Ele também estabeleceu um propósito. Isso quer dizer que se eu e você, nós cremos que Deus é o Criador, nós também cremos em todas essas leis, em todos esses mandamentos dEle. Nós cremos que o funcionamento que Ele estabelece é o melhor para a nossa vida. Agora, depois de criar ali tudo, de botar Adão e depois Eva no jardim, de estabelecer sobre eles esses mandatos e dar a eles essa relação com Deus, um com o outro e com o próprio mundo que eles estavam inseridos, nós chegamos no capítulo 3. E o que acontece no capítulo 3 explica toda a complexidade do mundo hoje. Toda a complexidade. Porque o que acontece no capítulo 3 é uma proposta simples de Satanás. Para Eva e depois para Adão. E a proposta de Satanás era exatamente o abandono da dependência do Criador do universo para uma postura autossuficiente. A proposta de Satanás é abandone o Criador. O que o Criador fala é mentira. As leis normativas desse Criador não valem de nada. O propósito que esse Criador estabeleceu não tem mais sentido. Abandone isso. E viva agora a partir daquilo que vocês querem. E viva agora a partir daquilo que vocês podem fazer. Dos seus desejos e das suas vontades. Satanás propõe a Adão e Eva um estilo de vida baseado numa autonomia, não consoante com a heteronomia que eles viviam
dada pelo próprio Deus. O texto vai dizer que na conversa com a serpente e com aquela proposta, Eva e depois o seu marido escolhem romper com o limite estabelecido por Deus, com o mandamento crucial que Ele colocou. Eles escolhem quebrar a autoridade do Criador sobre eles. Se colocam nesse lugar de criação e escolhem então tomar para si esse poder, esse status, comendo do fruto ali do conhecimento do bem e do mal. Quando eles fazem isso, irmãos, aquelas 3 relações que Deus estabelece na criação, as 3 são quebradas. A relação do homem com o mundo, com a natureza é quebrada. Eles fazem agora uso de folhas, arrancam folhas para cobrir a sua nudez. O jardim não tinha sido criado para isso. Eles agora saem de uma relação que eles tinham de amor e de companheirismo e começam a se acusar quando vão falar com Deus. A culpa é dela, a culpa é dele. Eles fogem do encontro diário com o Criador, se escondem. É isso que o pecado fez e é isso que o pecado faz. O pecado nos faz ter uma relação desequilibrada com o mundo. Vivemos angustiados para chegar nos lugares, para conseguir as coisas, para ter, para ser. Esse desequilíbrio está matando as pessoas. A nossa relação com o próximo, seja a nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, também foi quebrada. Os conflitos são diários, contínuos. As guerras da idolatria do coração. A nossa relação social foi sim corrompida. E por fim, a nossa relação com Deus também parou de existir. O homem perdeu aquele lugar de encontro diário, de estar com o seu Criador, de ouvir a sua voz, de receber a sua direção. Irmão, você já pensou esse privilégio? Imagina todo dia de tarde você receber Deus na sua casa. Você já pensou? Essa relação tão próxima. Esse Deus tão poderoso que criou o universo todo, mas que escolheu se relacionar pessoalmente com a coroa da sua criação, que foi Adão e Eva. O texto diz que no final da tarde, ele estava ali, como normalmente fazia. Só que dessa vez, eles o quê? Estavam escondidos. O pecado nos esconde de Deus. O pecado cria um abismo. E a partir daí, tudo é quebrado. Tudo é quebrado. E passamos a viver, então, as consequências desse mundo caído. E o que é que nós enxergamos no mundo de hoje? É muito diferente desse retrato? Bom, eu penso que não. Esse processo que nós vivemos lá no século XVIII, que gera hoje aquilo que chamamos do pensamento liberal, é só uma estrutura muito mais bonita e talvez mais clássica, da mesma coisa que aconteceu naquele jardim. É a sociedade, as famílias, é eu e você, dizendo assim: eu não preciso de um Criador, eu posso tomar as decisões da minha vida. E aí saímos fazendo nossas escolhas, determinando as coisas pelos nossos achismos, pela nossa experiência. Nada mais é do que a repetição daquele fato que foi desastroso lá atrás e que continua sendo hoje, quando eu e você agimos dessa forma. Bom, o meu papel hoje aqui é trazer uma palavra para as famílias da igreja. E talvez você diga assim: mas pastor, tudo que o senhor falou aí, o que é que tem a ver com família?
A gente precisa entender que o problema da família não é só da família, é o problema do mundo. E ele se chama pecado. Nós temos tentado analisar as questões da vida hoje por várias óticas diferentes. Mas todas essas outras óticas são humanas. E aí vão tentar levar você a uma jornada de autoconhecimento. E você vai entender que você funciona desse jeito por causa das experiências da sua vida, porque você foi criado de determinada forma, porque você traz com você marcas e algumas feridas. E tudo isso é verdade, eu sei. Mas o problema, a raiz de todos os problemas que nós vivemos hoje, se chama pecado. A origem de todas essas coisas, irmãos, está no pecado, no coração corrompido, que é duro para ouvir a voz de Deus, que é duro para ouvir a palavra de Deus. Não adianta a gente falar sobre nada e sobre qualquer aspecto de mudança, se não for dentro de uma cosmovisão que apresenta como raiz do problema o pecado. Porque se eu e você queremos viver algo diferente, a gente tem que superar isso que aconteceu no passado e que ainda acontece hoje. E a pergunta é, André, como é que a gente faz isso? É só decidir assim e falar, não, a partir de agora Deus vai ser o Criador, tal. Posso dizer uma coisa para você? A gente não consegue fazer isso sozinho. O preço do pecado, da queda do homem, trouxe um custo muito alto para a reversão. O abismo que se abriu entre nós e Deus, ele é tão grande que eu e você, pela nossa capacidade, pela nossa estratégia, pela nossa inteligência, nós não podemos atravessar. Aquele plano perfeito, aquele propósito, aquele aspecto normativo da criação, ficou distante de nós e da nossa vida. E é por isso que a gente vive hoje nessa loucura. Porque a gente está o tempo todo vivendo fora daquilo que Deus estabeleceu. Se eu fizer uma pergunta simples aqui, eu sei que todo mundo vai dizer, eu levantar a mão. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem se sente cansado? Que pergunta para os dias atuais, hein? Talvez você dissesse assim, não, pastor, eu não estou cansado não, eu estou acabado. Você já percebeu que está todo mundo esgotado, irmão? Está todo mundo no limite, ou já passou dos limites. Está todo mundo sem aguentar mais. A pergunta que eu faço para você é, não tem alguma coisa errada não? Será que a gente não está vivendo fora daquilo que é o propósito estabelecido para a nossa criação? Estamos colocando a nossa vida num modelo e num padrão que não foi o determinado por Deus. E como é que a gente está? A gente está acabado, esgotado, estamos doentes, angustiados. Porque a gente está vivendo fora daquilo que o Criador estabeleceu. Eu sempre gosto de dizer, né? É interessante. Deus criou o mundo todo, pastor Nelmar, e estabeleceu algo importante. Ele faz ali em 6 dias e no 7º dia ele faz o quê? Ele descansa. Agora, em que lógica um Deus todo-poderoso precisa descansar? Nenhum, irmão. Você acha que Deus estava cansado depois de 6 dias de trabalho? Foi? Não. Mas Deus estava ensinando um princípio para a sua criação. A criação descansa. Ela sabe parar. Olha as leis naturais de Deus. Vai ter um período de sol durante o dia, mas depois vem um período de quê? Da noite. Aí você não respeita isso e vive uma vida maluca e louca, e está acabado, e está esgotado, e adoece, e vai para o médico. Aí o médico que passou 10, 20 anos estudando, vai dizer assim para você, sabe o que você precisa? O que é que o médico fala, gente? Você precisa descansar.
Irmão, Deus já falou isso nos primeiros capítulos da Bíblia, né? Aí a gente tome a tomar, melatonina, melatonina, para dizer ao nosso corpo, chegou a hora de dormir. Aí toma melatonina, mas está aqui, ó, no celular, está na TV, está agitado. Aí a melatonina não funciona, aí diz, não, esse remédio não presta não, preciso de um negócio mais forte. E tome remédio. E tome negócio para dormir. Por quê? Porque não estamos obedecendo ao nosso Criador. E quando a gente quebra a lei do nosso Criador, a gente vai sofrer. A gente vai pagar um preço por isso. Como eu disse a você, nós não conseguimos romper essa barreira. Nós não conseguimos sozinhos voltar a este lugar. Esse abismo é muito grande para eu e você poder superar e voltar para esse caráter normativo e propositivo da criação perfeita de Deus. Esse caminho só é possível através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus enviou Jesus Cristo para pegar eu e você pela mão e nos levar de volta a esse lugar. Sabe? Para dizer assim, é possível voltar ao princípio da criação. É possível viver de novo, sabe? A bênção de ter esse Deus como Criador. Esse Deus como aquele que estabelece como as coisas são e funcionam. Efésios capítulo 2, do verso 16 ao 18, diz assim: assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando as inimizades que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém? Jesus Cristo, nós não podemos fazer isso, mas Jesus Cristo pode fazer isso por nós. Jesus Cristo pode trazer sobre nós uma reconciliação com esse modelo de vida que não é aprisionado pelo padrão maluco desse mundo aí fora, por essa cultura escravizadora que acaba com a nossa vida, com a nossa energia, com o nosso ânimo, mas nos colocar de volta nesse lugar de equilíbrio a partir de uma relação restaurada com o próprio Deus, o nosso Criador, de confiar nele, de receber dele a direção, de saber que ele é que estabelece os padrões e o modelo, que ele é que diz o que é e o que não é, e o que é certo e o que é errado. Esse lugar de reconciliação com o próximo, onde eu não vivo na minha casa com rivalidade, com comparação, com cobrança, com acusação, mas um lugar de paz, de amor, de companheirismo, de perdão. Esse lugar de equilíbrio com tudo aquilo que está ao nosso redor, compreendendo que ainda há no mundo elementos da graça comum de Deus, que revelam que Ele é o Criador, sim, em tudo que nós olhamos. Desse mesmo século XIX, ali na Holanda, se levanta um teólogo chamado Abraham Kuyper, e ele diz, olha, não há nada no universo que não pertença ao Senhor, exatamente contra esse pensamento liberal que estava se levantando, contra a teoria da evolução. Ele se levanta como uma voz profética no mundo cristão, para dizer, não, essa teoria da evolução é balela, tudo que existe no universo foi criado por Deus e pertence a Ele. Nessa mesma carta de Efésios, que eu li aqui, o capítulo 2, no capítulo 5 e 6, Paulo vai falar dos papéis e das funções daquilo que foi o modelo familiar estabelecido por Deus. Mas sabe o que Paulo fala antes? Que esses papéis e esses modelos é fruto daqueles que são cheios do Espírito Santo. O versículo que vem antes de dizer como o homem tem que ser, como a mulher tem que ser, é: não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque não tem como, irmão, ministrar para a família, para homens, para mulheres, para jovens, para crianças, se não for a partir de uma cosmovisão de restauração em Cristo Jesus.
Não dá para analisar por outras óticas, não dá para tentar entender o seu comportamento a partir de uma análise puramente humana, não. Isso no máximo vai trazer uma compreensão limitada das coisas. Mas toda palavra de orientação tem que ser a partir de um modelo de reconciliação com o padrão divino de Deus. Nós não temos que avançar nesse caso, temos que voltar. Voltar àquilo que Deus estabeleceu, que nós bem conhecemos. Abrir mão dessa vida, dessa cultura, desse estilo de vida que tem nos esgotado, que tem acabado com a nossa jornada. Para pedir ao Senhor que restaure sobre nós e sobre a nossa casa aquele lugar de novo. Que possamos voltar a viver no jardim. Talvez mais simples do que os padrões que o mundo quer, mas cheio da presença de Deus. Cheio do amor uns com os outros. E com o equilíbrio necessário na relação com o mundo e na compreensão do propósito e do caráter normativo de cada elemento criado pelo Senhor. A palavra de reflexão que eu trago para você hoje é que você, junto com a sua casa, busque voltar para esse lugar. Tenha coragem de romper com o padrão do mundo e com aquilo que o mundo tem dito que é felicidade. Porque é a felicidade do mundo que está matando as pessoas, que está separando os casais, que está destruindo as famílias. Que vocês possam, como famílias, encontrar esse lugar em Deus. Mas que lembrem-se, só é possível chegar através de Jesus Cristo. Peçam a Jesus e Ele responde essas orações. Muitas vezes Ele não responde orações egocêntricas, individuais, que queremos apenas para nos ajustar à cultura do mundo. Que bom que Ele não responde essas. Mas quando eu e você nos colocamos em oração e pedimos, Senhor, queremos voltar para o lugar da Tua bênção, para o lugar onde reconhecemos a força do Criador, a graça salvadora, a restauração. Garanto a você, Deus responde essas orações. Que como vida, como família e também como igreja, porque infelizmente as igrejas estão caindo nessa armadilha também. E estão se tornando muito diferentes daquilo que elas deveriam ser. Estão perdendo a essência. Estão transformando as igrejas num lugar puramente voltado para a experiência e satisfação humana, onde se quer agradar as pessoas para que elas cheguem e fiquem. É a nossa vida, é a nossa família e é a nossa igreja. Todos precisam todos os dias buscar essa restauração. Romper essa corda que nos puxa para longe, para que a gente possa voltar para o plano perfeito do Senhor. Amém?